Depois o druida vai explicar quando ele descer dali o que aconteceu com os painéis. Agora ele tá desmontando tudo de novo. Fala galera, começando mais um vídeo aqui, ó. Chegou 2 painel solar de 100 watts. Vou juntar essas duas aqui que veio da Trucão com mais as 3 que eu já tenho lá em cima, da Trucão também. E aqui são duas de 100 e lá eu tenho mais duas de 75 watts. Painéis solares semi-flexíveis. Agora eu vou lá pra cima, vou ajeitar as coisas lá em cima. Vou levar vocês pra lá pra ver o que vai ter que ser feito lá. E nesse vídeo ainda eu vou dar o feedback pra vocês aí, se tá funcionando, se tá tudo ok, se tá carregando a bateria legal. Agora vamos lá pra ação. Lá em cima eu vou precisar de um alicate de corte e fita isolante. E um canivete. Ele já vem com todos esses encaixezinhos aqui louco. Todos eles vêm com esse encaixe. Mas eu não gosto, não gosto. Eu tiro todos eles e emendo fio no fio. Não acho legal isso aqui. Nunca me dei bem com isso daqui. Vira e mexe, ele começa a andar, ele vibra e aqui de dentro aqui sai, ó. Isso daqui é massa quando tá fixo numa residência, por exemplo. Agora em movimento com o veículo ele começa a frouxar. Eu prefiro tirar e emendar o fio e já era. Bem rústico. Comprei um fio de 6 milímetros, comprei 13 metros. 6,5 metros pro positivo, 6,5 metros pro negativo. Não sei se ainda vou precisar usar ele. Vamos a ver. Lá pra cima vamos nós. E boa vontade, né? Porque o solzinho já tá pegando. Já tá pegando. E são cerca de 8 da manhã. Que horas são agora? 8h30 da manhã. E o sol tá quente aqui, viu? Quente. Aí no Brasil também a gente tem acompanhado como tá calor, né? E a diferença é que aqui a gente tá no inverno, na América do Norte, já México. E a gente tá aqui, ó, nesse espaço que é um espaço do iOverlander, esse aplicativo que a gente fala, onde viajantes param para ir até o Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo, que dá para ir caminhando daqui. Então, quando a gente fez o Chichén Itzá, é aqui que a gente ficou. Enquanto ele vai lá para cima, eu vou dar a geral aqui dentro. A gente já tomou um cafezinho da manhã, vou recolher essas coisas e ajeitar. O que a gente tem aqui de energia que a gente precisa que funcione? A geladeira 12 volts, que tá fazendo muita falta com os alimentos, estraga tudo muito rápido no calor. Ventilador tá tocando, mas não aguenta. Chega no final da noite, a gente gosta de dormir a noite toda com ele ligado. Chega no final da noite, tá muito fraco, forçando ainda mais a nossa bateria. Fora isso, a gente tem as luzes. Opa, aqui a gente desligou justamente porque não tá suportando as placas que a gente tem. E fora isso, carregar celular, computador e todas as coisas elétricas que a gente leva que não tá dando conta. Uma das placas solar tá aqui, que chegou. A outra já tá aqui em cima. E tem mais essas 3 aqui, ó. Vai dar minha sombra aí, porque o sol tá atrás de mim aqui, não vai ter jeito. Essas 3 aqui, ó, cada uma é de 75 watts. O que acontece é pouca amperagem. 3 de 75 dá pouca amperagem, porque o que carrega a bateria, na verdade, é a amperagem, né? E agora eu vou pegar essas 3, levar um pouco mais para frente, para vir com as outras duas de 100 e colocar aqui, ó. Uma já tá aqui, vai chegar mais para lá. E aí aqui eu ligo também positivo com positivo da outra e negativo com negativo. E depois eu junto esse positivo com positivo de lá e o negativo com negativo de lá. 10-0. Esse tipo de ligação é chamado de ligação paralela. Os watts continuam os mesmos e a amperagem muda, aumenta, soma elas.
Cheguei às 3 lá pra frente. Botei as 2 de 100 aqui. Aqui continua a roda que eu ganhei da Guedes, tá aí até hoje. E aqui continua o galãozinho de gasolina de 10 litros. Agora eu vou fazer a ligação aqui, ligar com as de lá e carregar essa bateria. Bem, a louça tá ok. Agora é secar e guardar, já que se deixar assim, ó, ocupa praticamente todo o espaço aqui do balcão. A casa é bem pequenininha mesmo, então a gente seca e guarda tudo assim que lava. A ideia hoje também é seguir a estrada. O Fá instalando as placas, a gente já testa elas no caminho para Mérida. Mérida é uma cidade que a gente já passou, fica no estado de Yucatán. E tá aqui nosso espaço, que a gente guarda as coisinhas de cozinha, alimentos, utensílios. Os garfos, os talheres ficam aqui no cestinho. Aí tem alguns potes de vidro onde a gente armazena café, milho de pipoca, uns pratos, panelas. Tem que ser poucas coisas, porque senão não cabe. A gente deixa uma panela velha. Essa aqui a gente usa pra fazer uma fogueirinha, dá pra usar ela. Do mais eu tenho só essa de pressão, a frigideira, essa leiteira e mais uma que é o do arroz, de legumes. Então a gente tem aí no total de 3 panelas. Assim. E é isso, não dá pra fazer grande compra porque senão não cabe. E até a tábua da gente é mignon. Olha o tamanho disso. Vamos lá, e fora os presentinhos, não? Eu tô com esse negócio de cerâmica aqui que só por Deus que tá sem quebrar, viu? Porque tão delicado. Tudo ok, agora é só fechar. Assim, não, durante a jornada na estrada não tem o perigo de cair as coisas. Todos os armários têm travinha, menos o do guarda-roupa. Guarda-roupa também nunca aconteceu de abrir. É tranquilo, a Oni também fica aqui, conforme for ela segura a porta, né? Aliás, falando em Dona Oni, cadê ela, hein? Isso porque, pra quem não viu o último episódio, ela deu um baita susto na gente, coisa que ela nunca tinha feito. E ficamos aí desesperados por alguns minutos. Tá aqui o nosso controlador, ó, enquanto o Fá tá lá em cima, ele tá desligado. Quando tá ligado, mostra a placa aqui, entrando a energia pra bateria. Agora a bateria tá assim, ó, tá zerada. E é isso aí, galera, ó. Já tá instalado lá as placas. E deu uma potência maior mesmo. Só que eu vou ter que esperar um cadinho, né, pra te dar o feedback. 13,5 de voltagem da bateria. Vamos a ver. Vamos ver também agora se não é a bateria que não está aguentando mais carga. E agora eu vou mostrar aqui em cima para vocês como é que ficou o esquema. Consegui colocar a roda no lugarzinho dela. A mangueira ainda conseguiu o lugarzinho. E o galão de gasolina. E as placas estão aqui. Como eu falei, as 3 de 75 e as 2 de 100. Amarrei todas elas com enforca-gato aqui, ó. Tudo amarradinho. Vamos ver. Tá vermelho do sol. Muito que... quente, vem. Muito quente. Porra. E foram cerca de 2 horinhas para instalar. Mas num sol desse, ninguém aguenta, não. Essa é a nossa bateria, fica aqui embaixo do baú. Ela tem 220 amperes, é da Freedom. Mas ela tem aí cerca de 3 anos no projeto? Uns 4. 4? Uhum. Vamos ver se a amperagem vai aumentar. Pelo que eu vi ali, ainda não aumentou muito. Só que agora pra mim tá muito sol. Eu teria que ter um voltímetro, que fala, né? Teria que testar uma por uma. Porque pode ser que venha também com defeito. E eu liguei a 5 e a amperagem ainda continua baixa. Provavelmente alguma delas ali tá queimada. Alguma dessas 5 aí tá mal. Que Uma azar, ou duas. né?
Se foi isso, que azar. Aí eu vou ter que parar um pouco em outro lugar mais tranquilo, arrumar um voltímetro emprestado, porque essa parada eu não tenho, e para testar a amperagem dela que tá vindo. Os volts tá bom, tá vindo bastante voltagem, mas a amperagem não, ainda não. Provavelmente alguma ali tá. E aí uma tá no ruim e as outras descompensa tudo. Agora que a casinha tá limpa, placas instaladas, vamos seguir estrada hoje? Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é o canal Kombi Nômade. Não tem igual, Kombi Nômade, é natural, Kombi Nômade. Agora a gente tá passando aqui no centro de Mérida, no horário de pico, 6 e pouco da tarde, com destino a um ponto pra gente dormir. Vamos ver como que é, né? Em Mérida a gente chegou a passar aqui próximo do dia de Natal, né? Era perto do dia de Natal. Perto de Natal, isso mesmo. E a gente achava que era cheio pelo fato de ser dia de festa, né? Mas pelo jeito não, sempre é muito cheio assim, ó. Então galera, eu tive que dar um tempo da placa solar, a gente tava lá em Pistê, agora viemos aqui para Mérida. Tive que dar um tempo porque montanha a placa, igual vocês viram, e continuou pouca amperagem. E aí, antes a gente já estava achando que talvez poderia ser, vimos junto com a Trucão, com o Johnny o Bravo, que uma das 3 placas que veio a primeira vez, de 75 watts, poderia estar com algum problema. E aí tive que dar um tempo, que a gente teve que comprar um multímetro. Bem Aqui, baratinho, menos de 100 reais. E aí tava esperando ele chegar. E compramos pelo Mercado Livre, né? Isso, compramos pelo Mercado Livre, México. E agora eu vou pular lá pra cima para soltar uma por uma e levar no sol, que é mais fácil, elas são levinhas. E aí eu vou precisar só do alicate de corte e um canivetezinho, já tá listo. E aí daqui a pouco eu volto mostrando vocês testando uma por uma. Agora eu não preciso de mostrar esse negócio de tirar lá de cima, porque é chatinho aquilo ali. Vocês não precisam de ver isso. Incomodar vocês com isso não. Vamos lá. Enquanto o druida tá ali em cima, ó, desmontando as placas dos painéis solares, eu fiquei por aqui tanto na missão de editar vídeo, quanto de oferecer nossos serviços, mas é tentar trocar com esse camp que a gente veio parar, que é o La Ermita. Inclusive já passamos aqui outra vez quando a gente estava indo para Cancún. E aqui a gente chegou com a ideia de tentar esse intercâmbio, trocar, fazer a limpeza da área de camp, é o que a gente ofereceu, em troca de alguns dias a mais aqui no camp. O preço do camp é bem baratinho, tem até café da manhã, galera, tem piscina. Mas a missão aqui não é essa, não é aproveitar, e sim ter um espaço mais tranquilo para fazer esse serviço, ter o Wi-Fi para subir os vídeos e tá na energia. Enquanto não tá rolando isso, a gente tá usando a energia aqui do camp, o que tem sido um fundamental para várias outras coisas, como a maquininha que tá ligada aqui a 1000. Já perdemos a conta, né, Fá? De quantas vezes essa maquininha tocou hoje, viu? Não só hoje, como ontem, que foi o dia que a gente chegou aqui no Camp La Ermita. E a bichinha é potente, hein? A gente só agradece. Olha o tanto de roupa que ainda falta. Aqui eu separei já em quantidades que ela aguenta. E ela aguenta bem, viu? E pra quem não viu, tem um vídeo mostrando ela melhor aqui no canal. Vou deixar na descrição pra vocês. Ela, a gente... Nossa, eu tenho adorado ela porque ela fecha aqui, ó. Fica um negocinho desse tamanho. Top demais. Né não, Fá? Top demais, Sô? Top demais. Tipo no último. Foi um investimento bom até. Tá aqui.
Vamos a ver se funciona agora. Tomara, baratinho. Chega aqui. Cada painel vem com uma amperagem. Aqui tá dando 4,41, 4,17. Vamos levar no sol ali, vamos ver se ele tá chegando aqui. Essa é a primeira. Essa é a do meio. E vai ter que testar uma por uma, então? Aham, uma por uma. 10 amperes. Ui, não sei se vai dar pra ver de casa, que eu acho que tá tudo... Ah, deu mais ou menos. A gente vai narrando. Colocando 10 amperes. Positivo. E negativo. Positivo com positivo e negativo com negativo. Fala aí, Druida, quanto ela tá mandando? 2,50, 2,50. Era para ela estar mandando 4,41, 5. Putz, então é uma baita diferença. Quer que anota? A do meio tá mandando 2,5. Acho que a segunda já tá dando 3, né? 3, ó, já tá melhor. 3 pontos, já tá melhor. Agora já tá aí só. É, a nuvem chegou, passou bem na hora agora. Lembrando que cada região você tem que dar uma olhada. Eu sei que no Brasil a gente usava com 23, né? 21, 23, dependendo da região, o ângulo da placa. A outra a gente, como era rígida, era mais fácil fazer isso. A nossa ideia é mandar cortar um acrílico para poder ter tanto a liberdade de tirar elas lá de cima, que a gente gostava muito de ficar tipo numa sombra, e as placas ficarem carregando no sol, para não ter que ficar esturricando com a Kombi no sol. E outra, essa placa que a gente quer fazer vai dar essa liberdade da inclinação. Bem, hoje caímos da cama, literalmente. Isso porque antes das 7 da manhã, o alarme aqui, ó, do relógio da Atro já tocou, despertando a gente para as missões. Ontem não demos conta. Depois o Druida vai explicar quando ele descer dali o que aconteceu com os painéis. E agora ele tá desmontando tudo de novo. Então segura aí que ele vai explicar tintim por tintim sobre esses painéis flexíveis e o resultado deles. Por enquanto, eu já tô assim, ó. Porque já lavei, esvaziamos porque essa parte é do Druida. Mas eu lavei aqui o nosso porta-pote, deixei de molho também, já que a gente tá num espaço bacana, para ver se tira o cheirinho. Afinal, ele pega um cheiro no plástico, né, depois de tanto tempo de uso. E também terminei a missão roupa. Nossa, foram tantas. Ontem foi até 10 da noite lavando roupa, mas acabamos essa missão listo. E aproveitei também para tirar a gordura do fogão. Isso tudo bem cedinho. Ainda coloquei os sapatos para fora. E essa é a vantagem de estar num campo ou num espaço assim. Você fica mais à vontade, né, para fazer essas coisas, e tem todo para facilitar isso também. Fala, galera! Vim aqui para cima agora da Combosa para dar finalmente o feedback das queridinhas aqui, das placas solar, dos painel solar, que veio da Trucão. Valeu, Trucão, valeu, Johnny. Como vocês viram, deu uma dor de cabeça danada, desmontei, montei umas 2, 3 vezes e acabou que eu recebi uma informação do Fernando, que é um amigo nosso, que está em São Tomé. Valeu, Fernandão, manda bem demais. Ele é meu professor aí na parte de elétrica. Ele acabou explodindo minha cabeça porque eu tive a informação que eu não posso ligar junto em paralelo 2 watts diferentes, por exemplo. Não posso ligar 100 watts com 75 watts. Não posso. E aí eu tive que desligar as 3 de 75 que estavam em paralelo com as de 100. Acabei que nos testes que eu estava fazendo das de 75, uma delas estava com pouca amperagem. Isso também estava atrapalhando muito.
E aí eu consegui ligar em paralelo só as duas de 100. Tá me dando aí uma faixa de entre 10 e 11 amperes no sol. Agora a gente tá aqui na sombra, tranquilo. Eu tô usando, como a gente tá bastante dias aqui, então eu tô usando o carregador de bateria elétrica. Mas ela já tá mandando, quando eu tô no sol, entre 10 e 11 amperes. Tá lindo. Então fica a dica. Quer ligar mais placas em paralelo, tem que ser do mesmo watts. E eu recomendo pra galera que tá de Kombi, motorhome, que pegue a de 100. Quanto mais, se for motorhome, então você consegue ter mais espaço. E aí você consegue colocar mais placa de 100. Aqui na Kombi cabe 4 de 100. Tá bom, 400 watts. Manda bastante amperes pra bateria. Então vai lindo. Então esse é o feedback. Agora vai carregar. Agora só depende da minha bateria. Como ela já está com 4 para 5 anos de uso, então ela já está mais ou menos. Mas de placa agora a gente está ok. Um Trucão Autopeças, tem Maringá e agora tem Itajaí também, Santa Catarina. Tem Maringá, Paraná e Itajaí, Santa Catarina. Fica aí a dica. Eles têm um site também, envia para o Brasil inteiro e para o mundo, óbvio, né? Já enviaram para vários lugares e já enviou para nós aqui que está no México, já enviaram 2 vezes. Vou pedir vocês aí para deixar um like, não esqueça do like, é muito importante. Compartilhar com quem quiser, com a família, com o grupo da família. Bora compartilhar esse trem aí com todo mundo. Paz e amor e pé na estrada, bora lá! Uhul!